Olá, meu amigo, minha amiga. As criaturas desse mundo paralelo são mesmo muito estranhas. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, que já começou muito agitado aqui no Brasil, em função de um acontecimento extraordinário que se deu nessa quinta-feira à noite aqui no Brasil. Especificamente, a divulgação pela revista Veja de uma conversa que Mauro Cid teve com alguém que não está identificado ali, né? E conversa essa que já está circulando por todos os cantos, está propiciando muitas interpretações. Essa gente do mundo paralelo, eles acreditam de fato que a divulgação dessas falas poderá acarretar algum tipo de transformação no curso dos processos, nas investigações e nas futuras condenações. Ledo engano. Vai todo mundo se ferrar e vai se ferrar ainda de uma forma maior do que eles imaginavam. Eu é que não queria ser advogado de Mauro Cid numa hora dessa, porque o que ele está fazendo, de fato, não está ajudando absolutamente nada a ele, a família dele, enfim, as pessoas que estão perto, e até mesmo inelegível, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer algumas informações sobre o que diz a lei no caso do Mauro Cid, o que pode acontecer. Nós teremos desdobramentos ainda nessa sexta-feira, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Todos vocês já devem estar sabendo aí do que aconteceu, né? Mauro Cid ali numa conversa, aparentemente muito descontraída, e essa conversa foi publicada. A presunção inicial é que essa conversa, ao ser publicada, ela contou com a autorização daquele que estava ali figurando nessa conversa, né? Evidentemente, como é que isso apareceu? Mas isso agora não está vindo muito ao caso. O que está se abordando mais é o conteúdo do que foi falado e qual a repercussão que isso pode ter no mundo jurídico, porque é isso que interessa. Senão, nós estaremos apenas no campo das futricas, né? A lei que cuida da delação premiada é a Lei 12.850. E aí ela tem aqui no seu artigo 4º, parágrafo 17 e 18, as seguintes situações. Vou colocar aqui, eu acho que você depois pode dar uma congelada para ler com atenção aqui, tá? Mas o que diz é isso aqui, ó. Vou dar uma paradinha aqui, pronto. Vamos lá. Está escrito aqui, parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Gente, quando se fala em rescisão do acordo, né, da delação premiada, que já foi homologado, você está falando de algo que já está materializado. Porque se não há uma homologação, se estão ali as partes nas tratativas, estão verificando se a delação vai ser feita ou não vai ser feita, não se fala em rescisão, se fala ali em desistência, né, de algo que estava em curso e não vai acontecer mais. A rescisão é de algo que já foi homologado pelo juiz. E essa delação ela só tem funcionalidade desde que o delator ele seja acompanhado pelo seu defensor desde os primeiros passos. O defensor está com ele ali o tempo todo. Então, pelas declarações de Mauro Cid, ele está ferrando com o advogado dele. Porque o advogado dele permitiu que ele fosse constrangido durante uma oitiva, durante o depoimento. O advogado foi passado para trás, o advogado também foi constrangido. O advogado está ganhando honorários certamente muito importantes para ajudar o seu cliente a se ferrar, não ter feito absolutamente nada. O advogado não expôs isso que estava acontecendo, que o seu cliente estava sendo vítima de uma tortura psicológica, ele não invocou a OAB, ele não tornou isso público. Então, o senhor Mauro Cid aí, ele está com uma situação muito complicada, mostrando que ele é, no mínimo, uma figura muito esquisitona, né? Não é à toa que ele estava ali como o braço direito da figura do inelegível. Bom, aqui o parágrafo 18 diz: o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Então, é o seguinte,
quando há o acordo de delação premiada, o réu, ou delator ali, ele assina um compromisso de fazer uma série de situações ou de não fazer uma outra série de situações. Por exemplo, ajudar na continuidade delitiva, na continuidade da delinquência. Hoje nós temos várias pessoas implicadas em vários crimes, pessoas que estão sendo investigadas, inquéritos que estão rodando por aí. Então, a figura, quando ele faz esse tipo de comportamento, ele está contribuindo para a continuidade delitiva desse conjunto de pessoas todas que continuam nessa continuidade específica da destruição do Estado Democrático de Direito, elas estão por aí. Então, não será surpresa se ao final hoje do papo que o Cid terá lá com o juiz da ação, o juiz representante do Supremo Tribunal Federal, alguém que pertence ali à estrutura formal do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, pode haver uma rescisão dessa delação. Isso vai fazer com que tudo aquilo que ele delatou seja neutralizado? Não. Porque tudo aquilo que for conjugado, tudo aquilo que já foi materializado antes da delação, aquilo está sobrevindo tranquilamente. E coisas que ele revelou durante a delação, que não digam respeito a ele especificamente, também tem validade. Então tudo aquilo que foi revelado em relação ao Bolsonaro está valendo, não vai ter problema nenhum não. O que acontece é o seguinte, aqui no mundo paralelo eles vão ficar esperneando para cima e para baixo, né? Os jornais todos hoje estão aqui repercutindo, né? Vamos ver aqui só essa manchete aqui. Cid diz em áudio que foi pressionado pela Polícia Federal a delatar coisas que não sabia e critica Moraes. Mais uma vez, o Cid em nenhum momento ele estava sozinho, ele estava assessorado por um advogado que tem uma reputação muito grande, que estava ali, enfim, no meio dessa história toda e que já está em conflito, como eu mostrei ontem para vocês, com os advogados do inelegível. Então nós vamos ter aí situações muito interessantes mais à frente. Na coluna da Bela Megali nós temos: Polícia Federal avalia rescindir delação de Mauro Cid após áudio com ataques a Moraes e corporação. Que é o seguinte, né? Os delegados estão com tudo aquilo, documento. O Cid assinou, o advogado Cid assinou. Então é o seguinte, os delegados vão chegar para o Cid e falar assim: ô bacana, você está dizendo que nós te obrigamos a dizer algo que não existia? É isso mesmo? O que nós dissemos lá que você não queria dizer? Né? Tá complicado para ele, né, gente? Não vai colar, não. É claro que a direita está fazendo aqui a festa em cima disso, né? Que o pior deles, né? O menos sem credibilidade ou sem escrúpulos, esse Gaia, né? Ele publicou o seguinte aqui no Twitter dele. Vamos lá. Os áudios vazados por Mauro Cid destroem completamente todas as alegações feitas por Alexandre de Moraes, Polícia Federal e imprensa. Cid tem sido praticamente torturado psicologicamente para mentir, acusar Bolsonaro de alguma coisa para que possam prendê-lo. Então, quer dizer, as joias foram mentiras, a tentativa de vender esculturas nos Estados Unidos era mentira, o Patek Philippe que sumiu era mentira, o atestado falso também era mentira, as 750 mil pessoas que morreram aqui no nosso país são todas figuras mentirosas, não aconteceu nada com essas famílias, com essas pessoas, enfim. Então não vai colar, gente. Enfim, o áudio que está chamando mais a atenção de muitas pessoas é o que mostra que o Cid ele tem um certo ressentimento, né? Aliás, ressentimento total, quando ele diz isso aqui que eu vou colocar para vocês. Mas o ressentimento dele não vai valer para absolutamente nada, né? Ele está aqui com ciúminho, né? Que ele ajudou um canalha, covarde, mentiroso, fujão a ficar milionário, né? Vamos lá o que ele disse. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pensa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Então o senhor Cid, ele percebeu que ele figurou de bucha no meio dessa história. E com essas declarações aí, só ele está perdendo em primeira linha, né? Bom, então nós vamos acompanhar esses assuntos mais tarde e a gente terá certamente novas informações.
Quero mudar aqui um pouco de assunto, mostrando como a imprensa, a grande mídia do nosso país, ela trata das questões. E quando há questões importantes, e quando ela faz uma omissão, ela está manipulando a informação de uma maneira geral e fazendo com que as pessoas tenham uma impressão equivocada de fatos que acontecem. Me refiro especificamente à notícia que ontem eu dei aqui para vocês, de que o governo americano está pedindo agora um cessar-fogo lá em Gaza. Então, o Jornal Nacional fez a seguinte cobertura desse episódio. Vamos lá. Os Estados Unidos mudaram de postura em relação à guerra em Gaza e apresentaram ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução em que pedem o cessar-fogo imediato. O secretário de Estado americano chegou ao Cairo para um encontro com ministros de relações exteriores de países Gente, aí a matéria, participar das negociações de a matéria vai se desenvolvendo e em nenhum momento é lembrado, é citado que o presidente do nosso país tem pedido os mesmos termos dessa resolução que os Estados Unidos estão apresentando. Há meses o Brasil tem pedido a mesma coisa. O Brasil inspirou uma série de fundamentos ali no meio desse conflito todo. Simplesmente isso é ignorado. É como não existiu na história, né? O Brasil, o presidente Lula, nunca se envolveu, ou se envolveram, né, nessa história. Isso aí agora surgiu do nada, então, né? Então é uma coisa assim, gente, que é muito irritante, é muito banditismo, né? Não se mencionar isso, porque o fato de se mencionar é uma obrigação jornalística de dizer para as pessoas, olha, de estabelecer uma cronologia, de mostrar que o governo brasileiro, nessa história, teve envolvimento, né? Então é muita sacanagem, né? As matérias mesmo que são colocadas nos veículos impressos, elas também fazem uma omissão muito grande. Estados Unidos apresentam resolução no Conselho de Segurança da ONU para cessar fogo imediato em Gaza. Eles não mencionam em nenhum momento que é a mesma resolução que o Brasil já apresentou. Então é muito complicado, né? Isso explica como a guerra da informação ela tem sido vital. Ontem também saiu pesquisa do Datafolha que comprova, né, essa queda de aprovação do presidente Lula e do governo dele e o aumento da reprovação. Ainda estão em índices superiores aos encontrados, né, no mesmo período do Bolsonaro. Hoje saiu aqui um comentário do Ricardo Couto, que é amigo de Lula, cuidou de comunicação no governo Lula, e ele está fazendo aqui algumas observações que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos ver aqui. E aí, Couto? Olha, eu acho que o presidente Lula está vivendo o momento mais difícil dos 3 governos dele até agora. Ele abriu várias frentes de combate aí, ao mesmo tempo, né? E essa pesquisa Datafolha é um retrato também das pesquisas anteriores, confirma todas as pesquisas que saíram nos últimos dias. O que eu acho mais grave aí é que o Lula está oscilando para baixo em faixas onde ele era mais forte, né? Entre mulheres, entre negros. Gente, esse tipo de situação não acontece por acaso. Isso tem que ser tratado como uma questão central na questão governamental hoje. Na questão civilizatória que o nosso país, ela avança para além do governo Lula. Porque pensem bem, todos nós sabemos que a figura do inelegível foi um genocida, que ele desgovernou o nosso país, que ele dilapidou direitos sociais, que ele entregou empresas públicas, que ele facilitou todo tipo de trambique, que ele fez a mistura de política com religião, isso para dizer o mínimo. Como é que ele teve ainda uma popularidade que lhe proporcionou 58 milhões de votos no último processo eleitoral, se não uma estrutura de comunicação muito eficiente para esse tipo de finalidade? Então agora a gente tem um presidente que está no campo civilizatório, progressista, com uma série de pautas que poderiam levar o Brasil a uma transformação muito importante no futuro, e simplesmente isso não é conseguido não é transmitido para as pessoas, isso não é debatido. Então a questão central é comunicação, sim, porque se alguém que não fez nada conseguiu fazer uma comunicação muito eficiente, alguém que está fazendo muito tem
tem que conseguir fazer uma comunicação muito mais eficiente. Então, isso tem que ser enfrentado, eu tenho comentado aqui com vocês todos os dias, e a gente deve continuar, porque é obrigação da gente, não dá para ficar assim, não, tá tudo legal, tá tudo acontecendo, daqui a 3 meses tem outras pesquisas de avaliação, e aí a situação continua no mesmo caminho. A preocupação não é com o governo, a preocupação não é com o presidente da República somente, a preocupação é com o nosso país, com o nosso futuro enquanto nação, a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Ou será que nós queremos permitir que essa gente volte ao poder novamente para fazer as mesmas coisas de uma maneira ainda mais acentuada, de uma forma mais organizada, de uma forma mais eficiente contra todos nós? Então, a hora de chacoalhar mesmo, a hora de mudar rumos, né? De mexer nessa questão. Mande seu comentário para cá e mais tarde a gente tem certamente novidades em relação ao futuro do seu Mauro Cid e do Inelegível. Um grande abraço, até lá. Tchau!